Pai do Senhor, meus irmãos, como nós já tínhamos falado, nós iremos falar um pouco dos profetas menores, né? E aí os profetas menores têm uma mensagem para nós. Vamos começar hoje falando sobre o profeta menor, Oséias. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, Oséias capítulo 6, versículo 6, e depois Lucas capítulo 17, do versículo 3 ao 4. A palavra de Deus diz assim, em Oséias capítulo 6, 6: Pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por um médico amado Lucas, capítulo 17, e versículos 3 e versículo 4. Tomem cuidado, se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Eu quero, nessa introdução, dizer que esta palavra em Lucas foi proferido pelos lábios santos do Senhor Jesus Cristo. Não foi uma ideia minha, nem uma ideia da igreja em si, mas nós estamos enquadrados neste princípio. E eu quero fazer essa pequena introdução acerca de Oséias. Quero falar dos acontecimentos de Oséias, que fala conosco também, onde o pano de fundo, o amor supera a dor. E aí você vai perceber que, na introdução, Oséias vivenciou na experiência conjugal a mensagem que proclamou. Sua história pessoal ilustra com profundidade o amor leal que Deus nutre para o seu povo Israel. E aí a gente vai perceber que a profunda tristeza que produziu acerca da infidelidade de Israel diante do amor divino. É bom lembrar que Deus é considerado como o marido de Israel. E aí você lembra que o Novo Testamento diz que Jesus é um noivo. E por sua vez a igreja é a noiva, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, a história dessa tradição, meus irmãos, começou 200 anos antes de Oséias, quando o reino de Israel se dividiu e as tribos do norte, rebelando-se contra a aliança que o Senhor proclamaram, a sua própria independência, simplesmente abandonaram Deus, se denominaram altamente autossuficiente, a ponto de não simplesmente com as palavras, mas com a ação, nós não precisamos de Deus. Interessante que hoje, às vezes, as pessoas se sentem nessa mesma situação, se enquadram nessa mesma situação. O que eles fizeram de início? Eles foram tudo contra aquilo que Deus tinha orientado os profetas e os reis que antecederam Salomão e o filho de Salomão. Nós sabemos que a divisão dos reinos veio através do filho do rei Salomão. O reino do norte ficou com Jerusalém, o reino do sul ficou com Judá. Então, primeira coisa, fizeram para si um rei. Eles nomearam um rei que não tinha nenhum parentesco, nem a linhagem de Davi. Se a gente for pegar um pouco atrás do que o Senhor, em resposta de oração de Salomão, quando ele fazia a dedicação do templo, ele lembra da promessa que fez ao pai dele, que não faltaria sucessor na cadeira se ele, Salomão, andasse diante do Senhor
em temor, em verdade, em retidão, não faltaria-lhe sucessor. Aí surge então essa situação e nomeiam Jeroboão, que não era da linhagem de Davi, esse novo rei, para evitar a peregrinação ao templo que ficava em Jerusalém, instituiu o culto a 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. Isso a gente pode ler em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 25 ao 30. Então, Judá ali, através do seu rei, constituído de forma, vamos dizer assim, de forma que Deus, como futuramente Deus fala que Deus não reconhecia, não foi da vontade de Deus, não foi revestido da vontade de Deus. E aí o que acontece é que um pecado não vem só, ele é sucessivo de outros. Um abismo chama outro abismo, e assim um pecado, ele, se não for extirpado, se ele não for declarado e pedido perdão a Deus, ele traz outro. E assim como bola de neve vai crescendo, que vem crescendo à medida que desce a encosta, né, da montanha. Então o que acontece? Aconteceu de tal forma que a situação se tornou insustentável, isto é, o oposto que a palavra do Senhor falou. No Salmo 65, versículo 4, está claro que o salmista usado por Deus diz: como são felizes aquele que escolhe e trazes a ti para viverem nos teus átrios. O texto diz que Deus escolhe e traz para si aqueles que para venham viver nos seus átrios. E aí transbordamos de bênção na tua casa, no teu santo templo. Certamente Israel não estava vivendo nessas bênçãos porque escolheu um rei de acordo com seu próprio desígnio, para fazer sua própria vontade. Se a gente for analisar, Samuel sofreu isso na pele. Samuel já estava idoso, voltando um pouco atrás, os filhos de Samuel já não andavam diante do Senhor em santidade, honestidade e honradez, a ponto do povo pressionar Samuel, exigindo de Samuel que Deus concedesse a ele um rei. Naquele exato momento, Israel vivia sob a teocracia de Deus, e certamente a gente sabe que pela Bíblia Sagrada Deus não havia ignorado a possibilidade de ter um rei. Mas até então, Deus era o rei, Deus governava, vamos dizer assim. Samuel era como um tipo de primeiro-ministro, e Samuel trazia de Deus ao povo todo o princípio que o povo deveria executar. E a gente sabe que Deus, por conhecer nosso interior e conhecer o interior do seu povo, como diz o Salmo 139, Deus conhecia tudo, sabia tudo deles. Nada melhor que um governador como Deus, que enviaria a chuva na necessidade, na hora certa, a bênção na hora exata, sobre medida, não haveria enfermidade entre o povo, era a bênção total. Finalizando essa parte aqui, Samuel leva esse recado a Deus, claro, Deus já sabia, mas Samuel vai e fala para Deus de sua dor, de sua mágoa, dessa situação, e Deus não fica surpreso por conhecer, mas diz algo para Samuel, que com toda certeza não está no texto, não está explícito, mas acredito que esteja implícito, que o Senhor disse: olha, Samuel, esse povo nunca foi fiel à minha pessoa. E o pior é que o povo disse: Samuel, nós queremos um rei como todos os povos do mundo têm. Quer dizer, Israel deixa de quebrar aquele princípio de modelo que Deus chama Israel. Olha, Israel, o Senhor chamou vocês não por ser numeroso, mas porque o Senhor vos ama, e para que Israel fosse o exemplo do mundo a ser seguido.
o mundo pudesse ver em Israel o modelo que eles têm, é tanto que você pode ler no Antigo Testamento o Senhor usando a boca dos seus, dizendo: quem é como tu, ó Israel, povo salvo pelo Senhor, que tem decretos, que tem leis, ou seja, organização. Mas aí os grupos de anciões e o povo pressionou Samuel: nós queremos um rei igual o mundo tem. Samuel leva essa ideia e diz: olha, eu sei que eles nunca foram fiéis à minha pessoa, mas diz a eles quais são as prerrogativas de um rei sobre o seu povo. O que pesaria sobre o seu povo? Deus começa a dizer que o melhor da terra do seu povo seria do rei. Os seus filhos e filhas seriam parte do governo do rei. De que maneira? Suas filhas seriam para o harém. Seus filhos entrariam em guerra à frente do rei. Haveria tributo agora, o povo pagaria tributo ao rei. Então haveria toda aquela questão, fora a possibilidade desses reis se desviarem, né? Se tornarem corruptos, se tornarem maleáveis pela fome do poder, que foi o que aconteceu com Jeroboão. Além de não ser escolhido por Deus, foi escolhido de forma aleatória, quebrando um princípio que Deus tinha estabelecido no passado. E você percebe o que foi que ele fez. Ele simplesmente levantou em Dan um poste ídolo, um bezerro de ouro, aliás, para desvirtuar o povo. E em Dan também, Dan e Betel. E outro problema grave também é que o povo se corrompeu. O povo via ali: Jerusalém é muito longe, vamos ficar aqui mesmo, que é o mesmo Deus. Não é. E o problema só foi acrescentando a ponto de nós vermos os caminhos da ruína espiritual chegar, bater as portas de Israel. Nos dias de Oséias, os israelitas haviam se tornado prósperos. E aí eu quero abrir um parênteses, que nesses dias de prosperidade não era porque o povo estava andando com Deus. Muitas das vezes a prosperidade não significa a aprovação de Deus. Porque você pode estar passando necessidade, mas ser abençoado com a proteção, a favor, por um momento. E Deus traz a bênção, com certeza. Não estamos aqui defendendo o caos como bênção, não. Mas nesse contexto de ruína espiritual, de baixa espiritualidade, porque primeiro, no trono estava Jeroboão II, filho de uma geração de reis alheios à vontade de Deus. Oséias capítulo 8, versículo 4, vamos ler. Abra sua Bíblia, Oséias capítulo 8, versículo 4. Olha só: eles constituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. E aí nós sabemos que o povo também se deixou levar. O povo, não sei, posso explicar detalhadamente se foram coagidos, não sei dizer. Mas o luxo e a suntuosidade dominavam realmente o coração do povo. A religião havia se tornado rica na liturgia, mas pobre na teologia, desprovido de teologia. Que teologia é essa? A presença do Senhor, o estudo da palavra do Senhor. O secretismo religioso era tolerado, o zelo pela palavra de Deus era negligenciado, porque se uma vez o secretismo é tolerado, com toda certeza, por tolerar essa famigerada ação diabólica que até hoje nos assola, nos assombra, com toda certeza a palavra de Deus também estava em xeque. Os israelitas tinham se tornado crentes de final de semana. Já viu aquele povo que só aparece no culto no domingo? Eles têm, digamos que a igreja tenha o culto na terça e quinta, sábado à tarde oração, e no domingo as programações, escola bíblica e culto à noite. Essas pessoas têm segunda, quarta, sexta e 2 dias da semana só. 2 dias só na semana tem culto. Não, só vou no domingo. Crentes nominais ou crentes da alma católica, nada contra os católicos nesse sentido, mas porque geralmente só tem missa no domingo.
Então, tornaram-se crentes de final de semana, gente de vida dupla, que eles reservavam o sábado para uma adoração ardorosa, fervorosa, só de fachada, e o resto do dia da semana eles viviam na bagaceira, como diz o pessoal do Nordeste, para a ganância, prazeres infins, até mesmo a idolatria degenerada, viviam servindo a dois senhores. Nós vivemos esses dias também. Muitos corações, não vou generalizar, mas muitos corações, não vou dizer quem é, também não sei, que o seu coração está dividido em dois altares. E essa mentalidade está no seio da igreja do dia de hoje, do Senhor. Muitos confundem visão de reino com aquilo que Deus pode dar e realizar na vida de alguém. Diferente do que o Evangelho nos ensina, Paulo, usado pelo Espírito Santo, em 2 Coríntios 4, versículo 11 ao 12, diz: assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Veja que apregoar o Evangelho produz vida nas pessoas, enquanto aquele que apregoa pode estar correndo um risco de vida, se desgastar por conta do Evangelho, por conta do rebanho do Senhor. Isso é reclamação? Não, isso é óbvio, né? Paulo recomenda que nós devemos ter zelo pelo rebanho, que Deus nos constituiu bispos para apresentar ao Senhor. O problema é que a dupla personalidade dos israelitas corrompeu os conceitos de moralidade e espiritualidade. Passaram a viver longe da verdade de Deus, ignorando a palavra de Deus, ignorando os princípios que Deus norteava, longe do amor real e leal de Deus. Olha só Oséias capítulo 5, versículo 4, o que é que nos diz a palavra do Senhor? Oséias 5, 4. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. Que triste. Que triste realidade. Perderam a capacidade de discernir entre o santo e o profano, entre a virtude e a vergonha, entre a liberdade e a libertinagem. Nós podemos ver um pouco mais em Oséias, capítulo 4, versículo 1 e 2. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês, que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentiras, assassinatos, roubos e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Familiar? Nem tanto, né? Mas é o que está acontecendo no dia de hoje também. E a gente vê que só piora. Por quê? Longe de Deus. Então eles perderam a capacidade de discernir, né? Oséias não se contendo ao presenciar, Oséias presenciou tantos cultos imponentes, cheios de rituais, oferecido por um povo que descaradamente desprezava os mandamentos, os ritos do Senhor, ignorava totalmente uma vida imoral, integralmente. Pronunciou uma mensagem de desabafo, Oséias, duramente. E aí nós lemos Oséias 6, 6. Porque eu quero, diz o Senhor, misericórdia e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias 6, versículo 6. Segunda coisa que Israel passa por esse momento é também o declínio da ruína moral. Os efeitos da atitude daquela sociedade corrompeu, né?
se fizeram sentir na alma do profeta, e o profeta sentiu isso, como aconteceu no seu lar, a respeito da infidelidade de sua esposa. E isso Deus fez Osés sentir na pele qual é a sensação de ser traído. E o adultério de Israel para com Deus, né, nada mais é interpretado como uma traição, infidelidade. Há um problema na interpretação, porque existe a questão da interpretação, ser literal ou não. Por orientação, alguns dizem que casou-se por orientação divina, e outros estariam, na verdade, fazendo uma reflexão madura da situação. Seja o que for, a realidade é que Israel estava longe de Deus. Qualquer que seja a interpretação, meus irmãos, o fato é que Osés passou a vivenciar a mensagem que proclamava. Na infidelidade de sua esposa, com o nome Gomer, ilustra o adultério espiritual dos israelitas com Baal. Eu gosto de ler com você Osés capítulo 2, versículo 8. Osés 2:8 diz: ela não conheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Lembrando que, assim como ela tinha os benefícios, Gomer tinha os benefícios, Deus estava falando de Israel. E Israel virou as costas para Deus, e os benefícios que tinha recebido, transfere agora para adorar Baal. Que coisa terrível. Então, lembrando que essa situação, o que Israel continuava a fazer? Vamos ler capítulo 2, versículo 19, até o versículo 20. Osés capítulo 2, versículos 19 e versículo 20. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Veja qual é o propósito. A situação de Israel se prostituir com Baal é que estava se dobrando o princípio pelo qual Paulo, uma certa vez, a quem você se apresenta para obedecer será servo ou escravo, da justiça para a vida ou do pecado para a morte. Aí nós lembramos que esse texto nos reporta e diz que Baal significa senhor, marido ou possuidor. Então, se o Senhor era dono de Israel, agora Israel queria liberdade para viver outros amores, outros senhores, e o prejuízo era grande por causa disso. Osés sentiu na pele o que se passava no coração de Deus com toda certeza. Deus fez Osés sentir. Percebeu que, assim como Gomer deixou-se seduzir pelas atrações mundanas e pelos benefícios materiais que poderia obter ou gozar de forma leviana. E a igreja pode sofrer isso, está sofrendo isso. Muitos de nós não abandonamos Deus simplesmente por achar que Deus não fez nada por nós. O engano seu, o inimigo tem colocado armado uma arapuca, uma emboscada para nos prender a coisas pequenas, efêmeras e passageiras que têm validade, em contrapartida que Deus nos oferece algo eterno, futuro e presente, que não passará. Então nós preferimos olhar para a Bíblia e ver que Deus tem nas suas mãos tudo o que nossa alma necessita, porque o que o mundo oferece para nossas almas é insaciável, não conseguimos preencher nosso vazio, somente Deus preenche. Osés capítulo 2, versículo 5, leia comigo. A mãe deles foi infiel, engravidou deles, e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Que triste. Não sabe que é Deus que providencia todas as coisas para que nós possamos ter o pão em nossa mesa. Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, que Jesus ensina como orar, ele diz: o pão nosso nos dá cada dia hoje. Se não me fala a memória, é assim. Mateus 6:11, se não fala a memória.
Vamos ler aqui, Mateus capítulo 6, versículo 11. Mateus 6, 11. Espera aí que as páginas estão colando. Na versão NVI diz, versículo 6, versículo 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus capítulo 4, anterior, quando na tentação, Jesus disse que não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai dos lábios do Senhor. Ou seja, o pão material, físico, o vestir, o calçar, até mesmo o alimento, não é o fim, não é a base de nossa sustentação, não é a base do nosso culto, não é a base de nós servirmos a Deus, mas de tudo que saiu dos lábios do Senhor, disso nós viveremos. Em contrapartida, Israel estava correndo atrás dessas coisas, dos bens materiais, que em Mateus capítulo 6, Jesus censura os infiéis por procurar essas coisas. E é a extrema preocupação deles, e Jesus censura também os crentes que assim vivem de forma preocupante atrás de bens, onde nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, Oséias estava vivenciando na pele isso, e Israel estava em declínio moral. Israel trocou o compromisso com Deus e a pureza da vida espiritual, união com Deus, pelos benefícios materiais oferecidos pelo mundo satânico, pelo diabo, pelos seus amantes, os deuses pagãos. Versículo 5 ao versículo 9 do capítulo 2 de Oséias. Temos a segunda situação, e a última, terceira lá, aliás, que Deus promete restaurar aquele que se arrepende. Os caminhos da restauração primeiro começa-se com arrependimento. No início ministerial de Jesus, a primeira palavra que Jesus prega é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem esse princípio não há reino, nem tampouco, como diz o próprio Senhor para Nicodemos em João capítulo 3, você nem pode ver, nem entrar no reino, se não nascer de novo. Nem vê, nem entra. Então, apesar de toda a rebeldia, idolatria e imoralidade, Deus não desistiu de amar seu povo, evidentemente que não. Israel havia chegado ao fundo do poço. Não é porque Deus nos ama que a gente vai pintar e bordar e fazer o que bem quer. Não, não é assim que procede. Porque nessas vindas e idas, o prejuízo pode custar a minha e a sua vida. Se não fosse imutável o amor de Deus, já tínhamos perdido a esperança. Estaríamos, com toda certeza, contados nossos dias. Porém, olha só o que Deus diz através de Oséias, no capítulo 13, versículo 14, Oséias 13, 14. Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde está a morte? As tuas pragas. Onde está a morte? Onde está o 14. Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó sepultura, a tua destruição? Não terei compaixão alguma. Então, quando a gente lê o que o Senhor acaba de trazer aí, uma dura palavra, quando o Senhor fala que eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte, aí diz: onde está a morte, as tuas pragas? Onde está a sepultura, a tua destruição? Então, com toda certeza, Deus não terá de misericórdia alguma, não terei compaixão alguma daqueles que vivem na praga, mas redimirá aquele que se arrepende. O que se arrepende terá compaixão de Deus. Então, quando Deus decide isso, Gomer também chega ao fundo do poço, vende-se por favores sexuais a fim de pagar sua dívida de boemia. O profeta, tendo aprendido a amar segundo o amor de Deus, se pôs vai procurar ela e a saldar sua dívida, resgatando-lhe a liberdade e trazendo de volta para casa. Gomer perdeu
temporariamente os privilégios, mas foi perdoada. Oséias capítulo 3, do versículo 2 e 3, nos diz mais ou menos isso. Oséias 3, do 2 ao 3 explica: por isso eu comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Então, veja o caminho da restauração que Israel começa a trilhar. Deus restaura o caído, movido por seu intento amor, o amor que não muda, mas não negligencia o pecado. Há consequência. O pecado traz consequência. Ainda que Deus perdoe, traz consequência, né? E aí a gente sabe que para ocorrer a restauração é necessário que haja correção, que haja pedido de perdão, né? Porque o autor de Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz que Deus ama, né? E Deus corrige a quem ama. A correção de Deus, segundo as palavras do profeta, viria pelos braços da Assíria. As tribos do norte perderiam por muito tempo a identidade nacional, a prática e a intimidade com Deus, a quem tantas vezes desprezaram, eles estariam sentindo falta. Nesses dias, muitos que gostam de vir para a casa de Deus, ou não sei porquê, com certeza deve estar sentindo saudade do reino de Deus, né? Então, Oséias conclamou o povo ao arrependimento e confiança na promessa que Deus, por seu imenso amor, haveria de perdoar de todo o coração e sinceridade aqueles que se arrependessem verdadeiramente. Capítulo 14, versículo 2 diz: preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhes, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Que coisa, não? Temos que fazer isso, a mesma coisa, urgentemente. Correr para os braços do Senhor. Quero finalizar dizendo que Deus ilustrou ali a realidade do perdão divino por meio da compaixão dele, em favor do seu povo. Assim como Oséias também perdoou e trouxe sua esposa de volta. O amor humano triunfou e o amor divino triunfará ainda mais. E isso a gente pode avaliar como um espelho de tragédia para o povo, para que ele não venha cometer novamente esse erro. Pois por intermédio de Deus, Deus chama a atenção do seu povo usando seus profetas até hoje. Nós precisamos correr para as Escrituras, deixarmos todo engano, todo embaraço, todo questionamento que não tem fundamento, só leva-nos a prejuízos espirituais. Essa é a palavra que eu deixo para nós. É apenas um resumo da situação de Oséias. Nós vamos voltar a falar de outros profetas que com certeza falarão ao seu coração, ao meu coração. Seguimos olhando para o Senhor, ao autor e consumador da fé. Se você está afastado, volte para o Senhor. Se você está vivendo uma vida de infidelidade, conserte-se com o Senhor. Volte para Deus. Saiba que Deus é Deus perdoador. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade. Se possível, inscreva-se e nos dê um like ou um dislike. Deus abençoe a todos.